Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa manhã, hoje sexta-feira, né? Sextou, galera, graças a Deus. Estamos aqui novamente meditando a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 5, a partir do versículo 8, onde nós falamos sobre o perigo da imoralidade, que é o destaque aqui no capítulo 5, as palavras do grande rei Salomão aos seus filhos, né? Ao seu filho aqui. E ele está falando do perigo da mulher estranha, né? E aqui mulher estranha num sentido não desfigurando, né, o papel ou a pessoa das mulheres, mas qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, que de alguma maneira tente derrubar você moralmente, né, espiritualmente, principalmente aqui relacionado no contexto a questões de sexualidade, de perversão, de imoralidade sexual, tá? Daí abrange todos os pecados de prostituição, adultério, fornicação e etc. O versículo 8, ele continua falando sobre isso. E no 7, só para a gente relembrar, ele diz: agora, pois, filho meu, dai-me ouvidos, e não desviei das palavras da minha boca. E se referindo a ela, a partir do versículo 8, ele diz: longe dela, da mulher estranha, da mulher vulgar, da mulher sensual, né, que não é a sua esposa, não é o seu cônjuge, longe dela seja o teu caminho. Sempre lembrando que caminho aqui são as escolhas, ou seja, não escolha por ela, não escolha estar com ela, não escolha se envolver com ela ou com ele, o perverso, o imoral, e não te chegues à porta da sua casa. Por que casa aqui? Porque era uma casa de prostituição, era uma casa de adultério, de imoralidade, de perversão. No versículo 9 diz: para que não des a outros a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Então nós vemos aqui dois conceitos importantes. Quem cai na perversão, na imoralidade, primeiro está desonrando a Deus, desonrando os seus parentes, as pessoas que você ama, desonrando o seu próprio corpo, se transformando num vaso de desonra e não num vaso de honra. Se queremos realmente agradar ao coração de Deus, viver uma vida consagrada, dedicada, totalmente entregue a Deus, lembre-se do que diz Paulo. Nós devemos oferecer os nossos corpos como um sacrifício santo e agradável. Santo e agradável diante do Senhor. O sacrifício vivo é um corpo consagrado a Deus, é um corpo dedicado a Deus. Tudo aquilo que vai em contra a palavra de Deus desonra você, e entre as desonras que existem a nível de corpo, a nível de vida, é a imoralidade, a perversão sexual, tá bom? Não des a outros a tua honra, ou seja, o que pula cerca, o que apronta na área da imoralidade, acaba desonrando a si mesmo, desonrando a Deus, desonrando seus entes queridos, seus familiares, as pessoas que ele diz amar, e além disso promove desonra para a sua vida, vergonha, sentimento de culpa, sentimento terrível diante de Deus e diante das pessoas. E não entregue a cruéis os teus anos de vida. Por quê? Porque aqui está falando daquela pessoa perversa, imoral, como alguém cruel. Cruel por quê? Porque acaba saqueando as tuas riquezas, né? Aquilo que os teus recursos são desviados para o mal, os anos de vida, o fruto do seu trabalho acaba sendo desviado para o mal, para a imoralidade, para a coisa errada. Pode ver, o marido que acaba aprontando, né, pulando a cerca, tendo imoralidade, promovendo adultério, fornicação ou qualquer tipo de perversão, acaba desviando o dinheiro da família para a coisa errada, para aquilo que é indevido. E outras pessoas acabam, né, se apropriando dos anos de vida, da força do seu trabalho, da produção das riquezas, de forma indevida, cruel e desonrosa. É o que diz o texto da palavra de Deus, o puro, simples texto da palavra de Deus. Então, fuja de tudo isso. Versículo 10 diz: para que não farte a estranhos o teu esforço. Olha só, aquilo que você se esforça para conquistar, os teus recursos, os teus bens, o teu patrimônio, para que pessoas estranhas não sejam fartas, plenas, adquiram, saqueiem, roubem, enganem você
com o fruto do seu trabalho. E todo fruto do seu trabalho vá parar em casa alheia. Que casa é essa? A casa da prostituição, a casa da perversão, da imoralidade, prostíbulos, né? Quantos e quantos homens, principalmente, infelizmente, acabam deixando os seus recursos, as suas riquezas nas casas de prostituição, no que a gente chama de zona, de prostíbulo. Quantos e quantos, irmãos? Quantas mulheres também hoje, infelizmente está muito comum dos dois lados, homens e mulheres, deixando suas riquezas, o seu patrimônio, caindo na lábia de homens perversos, de homens maliciosos, de homens enganosos, às vezes, né, tirando todas as suas economias da conta, entregando na mão de um estelionatário, de um homem enganoso, perverso, que acaba ludibriando, enganando essas mulheres através da área sexual, da imoralidade e da perversão. Não faça isso, não entregue o fruto do teu trabalho a uma casa alheia, não faça isso. E no 11 diz, e no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Gemer aqui no sentido de sofrer, não venhas a sofrer, não venhas a chorar, não venha a colher, né, as consequências nefastas, terríveis, horrendas, de ter entregue o teu corpo para uma pessoa que não merece, né? A consumir a tua carne e o teu corpo também pode ser doenças venéreas, problemas terríveis a nível de corpo, a nível de alma, causados pela luxúria, concupiscência, que é o desejo desenfreado, causado pela imoralidade, a perversão, acaba tragando, destruindo, ceifando a carne e o corpo da pessoa, né? Muitas vezes até morrendo, né? Tá aí a AIDS para falar sobre isso. Hoje a AIDS é uma grande problemática social, principalmente nos países africanos. Tem países da África, de cada 10 pessoas, 3 são aidéticos, né? Por exemplo, meu irmão é missionário em Moçambique, de cada 10 famílias, 3 vão morrer de AIDS. E aí nós vemos uma outra grande problemática social, que são os filhos que morreram de pai e mãe aidéticos, que se tornaram órfãos. Por exemplo, em Moçambique, tem mais de 65 mil crianças órfãos de pai e mãe que morreram de AIDS. Por quê? Porque sofreram agravo, a punição dos seus erros e falhas com relação à imoralidade, e sofreram na carne, sofreram no seu corpo até a morte física, deixando os seus filhos com essas sequelas, marginalizados na sociedade. E aí a importância, graças a Deus, de organizações humanitárias, missionárias, que vão para esses países, né, com essas calamidades sociais, a fim de fazer a diferença com tantas e tantas crianças que ficam sem seus pais, às vezes vivendo na casa de tios, avós ali, e gerando toda aquela situação e complexidade social e familiar. Versículo 12, então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Quem é que pensa assim? Aquele que não ouviu a palavra de Deus, os princípios e valores do reino de Deus, acabou se desviando dos caminhos de vida eterna e tomando caminhos da imoralidade e da perversão sexual. Isso vai gerar o quê? Uma tristeza no coração, um ódio no coração. O coração que desprezou a repreensão, a admoestação, a exortação da parte de Deus através da sua palavra. Sabe, meu irmão, você pode me ouvir aqui, ouvir a palavra, dizer, não tem nada a ver, eu quero ser feliz, eu quero aprontar mesmo, não estou nem aí para as pessoas que eu amo, eu quero ter prazer, custe o que custar, nem que tenha que arrebentar outras pessoas. Cuidado, meu irmão, esse tipo de pensamento leviano, nefasto, é destruidor por não ouvir a repreensão de Deus através da sua palavra. Versículo 13 diz, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres, inclinei o meu ouvido. Então Deus aqui como um mestre, né? Salomão como um mestre da sabedoria, está dizendo para mim e para você, meu filho, não faça isso. Não despreze a correção, não despreze a repreensão de Deus. Se afaste da mulher alheia, da mulher vulgar, da mulher, né, adúltera, da mulher imoral, seja mulher, seja homem, seja o que for. Se afaste, não caia nos seus enganos, nas suas palavras enganosas, na sua sensualidade,
Não transfira os seus recursos, os seus bens, o seu patrimônio para aquele que não está nem aí para você. Não faça isso. Versículo 14: no meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Ou seja, ali no meio dos crentes, no meio dos filhos de Deus, no meio do povo de Deus, é óbvio que quem está fazendo isso, correndo atrás da imoralidade, correndo atrás da perversidade sexual, vai se sentir mal. Olha lá, eu me achei em quase todo o mal. Por quê? Porque está num ambiente cristão, num ambiente onde a palavra está sendo pregada, fazendo a coisa errada, a sua consciência ficará culpada, sua consciência irá latejar, irá avermelhar, né, num sinal de perigo, num sinal de que práticas equivocadas precisam ser abandonadas. E aí vem um grande segredo no versículo 15: bebe a água da tua fonte e das correntes do teu poço. Ou seja, Deus está falando para mim e para você: desenvolva a intimidade sexual com aquele que realmente você ama, o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, dentro do contexto de casamento. Ali sim, toda a área sexual, a intimidade do casal pode ser usufruída, desejada, pode ser, o prazer ali é abençoado por Deus e pela palavra de Deus. Então, tome muito cuidado, querido. Tome muito cuidado com essas questões e obedeça a palavra de Deus sempre. Fuja de todo o mal. Agarre-se, apegue-se ao bem. Conecte o teu coração com Deus e alinhe o seu coração com o céu, em nome de Jesus. Aqui debaixo tem todas as informações, dá um joinha, compartilhe com outras pessoas. E se você sentir no coração o desejo de nos ajudar, aqui tem todas as informações para que você faça isso.